Mais um dia de depoimentos no caso do jogador Daniel, morto com requintes de crueldade em São José dos Pinhais. 6 pessoas estão presas pelo crime. A gente conversa agora sobre esse assunto com o repórter Daniel Santos. Boa noite para você, Daniel. Quem prestou depoimento hoje, hein? O sexto preso temporariamente, Alessandra. Boa noite para você, boa noite para quem está aí acompanhando o RIC Notícias em todo o estado do Paraná. Hoje foi a vez de Eduardo ser interrogado por aproximadamente 2 horas. Interrogatório rápido, porque o delegado já tinha todo o caminho, né? O delegado precisava saber os detalhes na versão do Eduardo de como aconteceram as agressões dentro do quarto na casa da família Brites. O deslocamento. Qual era a ideia a princípio? Segundo o Eduardo, a ideia não era matar Daniel. Naquele momento, era decepar o seu órgão genital e deixar o jogador Daniel sangrando em uma via pública e movimentada. Só que no caminho, os planos foram alterados. É o que a gente vai conferir agora na reportagem. A versão dada por Eduardo traz detalhes de como o jogador Daniel foi morto. Em um trecho do depoimento, Eduardo conta que Júnior, se referindo a Edson, disse ainda na casa que caparia Daniel. Que Júnior foi até a cozinha, apanhou uma faca e passou no chão, como se amolasse, e então levou para o carro. Ao contrário do que havia sido dito antes à polícia, Eduardo, que é namorado de uma prima de Cristiana, disse que nem ele, nem Igor, nem David foram ameaçados para que saíssem de carro junto com Edson. Na versão dada por Eduardo, Daniel estaria no porta-malas e tentava falar algo, mas não conseguia. Que Edson foi aconselhado a deixar o jogador na BR, mas disse que não sabia para onde ir. Que Edson estava com o aparelho celular de Daniel e olhava o tempo todo. Que quando chegaram próximo a uma plantação de pinos e ao parar o carro, todos desceram. Edson, então, puxa Daniel pela camiseta, sendo que o jogador cai sobre ele. E com as pernas de Daniel ainda dentro do carro, passou a faca no pescoço de Daniel. Que Júnior jogou Daniel no chão e continuou a cortar o pescoço dele. E Daniel tentava gritar, mas não conseguia. E Júnior tentava cortar a cabeça dele. Batia com a faca como se cortasse um osso. Sendo que David passou mal, o advogado de Eduardo conversou com a nossa equipe após o depoimento. E todos estavam achando que eles iriam descer, segurar e iam fazer a castração, ou seja, cortar o pênis do Daniel e abandonar o Daniel, para que ele se socorresse, fizesse... Mas não era o objetivo matar o Daniel. Num pânico, começa a ter inclusive vômito, ou algo assim, e eles observam de que Edson faz a castração. Mesmo à distância, eles puderam ver os movimentos de uma castração. Hoje nós entrevistamos o promotor João Milton Salles, que está acompanhando muito de perto, passo a passo dessa investigação. Para a gente ter uma ideia, tem tantos outros casos em andamento aqui no Fórum de São José dos Pinhais, mas o promotor tem se dedicado durante toda a semana a acompanhar diariamente os passos da investigação, até para que ele tenha conhecimento amplo e condições, naturalidade, claro, tranquilidade para oferecimento de denúncia contra, até esse momento, 6 pessoas, 3 da família Brites e outros 3 amigo, namorado, enfim. Outra questão que nós perguntamos para ele, Alessandra, quem está acompanhando o RIC Notícias, e sobre a moto de Edson, a moto que ele usava para ostentar tanto junto com a sua mulher, a Cristiana. O fato da moto estar em nome de um traficante com prisão aqui em São José dos Pinhais, essa prisão que vai até 2034. Um outro acontecimento que é objeto também de investigação, o fato do chip do celular do Edson, na imagem que eles aparecem no shopping, formando o elo, ou seja, combinando uma única versão, o chip. Segundo informações da investigação, esse número usado pelo Edson para dar os pêsames, o sentimento dele pela morte do Daniel para a família que nem imaginava que o assassino estava falando com eles. Esse chip pertence a um homem que foi morto em 2016, envolvido com desvios de cargas, com roubos de cargas. Esse homem foi fuzilado aqui em São José dos Pinhais. Agora, por que dessa moto estar com o Edson? Por que dele estar usando o chip que pertence a um homem que foi fuzilado há 2 anos? E outras questões envolvendo as atividades e também os custos, por exemplo, da festa
R$22 mil teria custado essa festa. Tudo isso é objeto de investigação. Essa investigação que foi requerida hoje, garantiu hoje à tarde o promotor João Milton Salles. É um outro caminho dessa investigação que vai mostrar o histórico de Edson Brites Júnior, que responde a 2 processos por receptação. A gente continua acompanhando, passo a passo, amanhã a possibilidade dos irmãos Purcotti, irmãos gêmeos, que estavam na cena do shopping, a pedido do Edson Brites, e também a possibilidade do interrogatório novamente do Edson, para que ele diga o que se calou da última vez. O que aconteceu na versão de Edson no caminho da casa até o bairro, até a colônia Mergulhão, do Guatupê até a colônia Mergulhão em São José dos Pinhais, o caminho da volta também, para que isso saia da boca dele. A expectativa para os laudos, Alessandra. O que aconteceu segundo a visão da perícia no quarto, os respingos de sangue, a perícia do local e também o laudo da causa-morte. Em que momento o órgão genital de Daniel foi decepado? Em que momento a morte aconteceu? Foi a pergunta que o delegado fez e que ele vai esperar a resposta vinda do Instituto Médico Legal. A gente segue acompanhando o caso Daniel. Alessandra. Obrigada.